Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Erga suas mãos e louve ao Senhor. Com a sua vida, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Erga suas mãos, louve ao Senhor. Com a sua vida, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Seu amor é imenso e dura para sempre. Todo-Poderoso é o Senhor. Vou erguer minha voz para sempre. Vou louvar o meu Deus. 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 De propósito com propósito. Em Lucas 12, versículos 6 e 7, diz assim, ó: Não se vendem 5 passarinhos por 2 centes, e nenhum deles está esquecido diante de Deus, e até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temas, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Interessante que o título dessa mensagem, querido, ele veio com uma conversa, minha e com o meu irmão. A gente fim de semana conversando, meu irmão está morando lá no Rio de Janeiro, da onde eu sou oriundo, e nós ficamos conversando assim por um bom período e pelo menos umas 3 horas e pouco. E dentre esses assuntos, um deles foi sobre este tema, de propósito com propósito. E hoje nós gostaríamos que você entendesse isso, que nada, querido, nada acontece por acaso. Nada foge do controle do nosso Deus. E aí, você deve estar se perguntando, mas como assim? Nós acabamos de ler aqui, olha, até os fios de cabelo são contados. Você imagina isso? O careca, de repente, é fácil, Mas imagina alguém cabeludo. O Senhor sabe os fios de cabelo que tem na sua cabeça. Ou seja, assim, nada foge do seu controle. Você consegue crer nisso? Aí, de repente, quando a gente fala sobre isso, sobre controle absoluto, que o Senhor sabe de todas as coisas, que o Senhor controla, vem sempre uma pergunta. Talvez você esteja se questionando quanto a isso, talvez alguém já te perguntou sobre isso. Já falaram comigo, mas se Deus é bom mesmo, por que existe o mal? Mas se Deus é bom, por que existe alguém que violenta uma criança? Por que crianças morrem de fome? Eu digo para você, querido, que o mal, na verdade, é uma ausência de bem. Tem um vídeo, não sei se vocês já viram isso, que um homem com a Bíblia entra numa barbearia, ele começa a cortar o cabelo, e aí o barbeiro era um ateu, não acreditava em Deus, e começa a falar que Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe. Ele corta o seu cabelo e sai. E demora mais um pouquinho, ele retorna com um homem com um cabelo imenso, uma barba imensa, olha para o barbeiro e fala assim, olha, o barbeiro não existe. Aí aquele barbeiro olha assim, não, claro que existe. É porque ele não procurou um barbeiro. E é justamente isso, queridos, que eu queria que você estivesse entendendo. Talvez você tenha perdido um ente querido, assim como eu perdi, pessoas que eu amo, pessoas amigas. E aí você pensa assim, poxa, o Senhor levou a minha mãe, o Senhor levou o meu pai. Na verdade, ele não é seu, ele é de Deus. E por isso Deus o levou. Talvez isso seja muito difícil para você, assim como foi para mim, até eu me acostumar com isso e entender que nada é meu, tudo é do Senhor. Eu vou contar uma história para vocês, para você entender que o propósito de Deus, Ele faz as coisas com um propósito. Um homem, eu não vou falar o nome, talvez você comece a lembrar dessa história. Ele tinha vários irmãos e aí ele é vendido por esses irmãos porque os irmãos ficam com ciúme dele por ele ser um sonhador.
E aí começa, né, ele vai para um lugar distante da onde ele morava, uma cultura diferente, e ali ele é vendido como escravo, começa a trabalhar na casa de um general. Aí a mulher daquele general, né, tenta assediá-lo, ele foge. Mesmo assim, aquela mulher fala para o general, ele vai preso, ele fica preso por um tempo, e aí ele, né, no tempo que ele estava preso, os sonhos de duas pessoas que estavam com ele fala dos sonhos, esses sonhos se concretizam. Um daqueles que não morreu, né, por causa do sonho, ele esquece desse homem, mas um dia ele começa a ser lembrado. E aí quando ele é lembrado, ele vai falar com uma autoridade que teve um sonho, revela esse sonho e ele passa a ser governador daquele local. Essa história talvez você conheça, ela é bastante conhecida, é a história de José do Egito. E José passa por todas essas dificuldades, ou seja, de propósito, porque Deus tinha um propósito na vida dele. E José termina, quando ele encontra os seus irmãos, olha o que acontece, ele passa por isso tudo, né? Os irmãos acham, né, que assim, o que aconteceu comigo, por que aconteceu isso? José fala algo assim interessante, está lá em Gênesis 45, 4 e 7, para a gente encerrar. Ele olha assim para os irmãos e fala assim: agora não se aflijam, não se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou para cá para salvar vocês. De propósito, ele passou tudo isso para que cumprisse o propósito do Senhor. E aí Salmo 55, 22 diz: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele os sustentará. Jamais permitirá que o justo venha cair. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Talvez o que você esteja passando, querido, foi de propósito, para um propósito maior que Deus tem na tua vida. Que Deus te abençoe. Suas mãos por